Estamos aqui para apresentar o nosso programa PNL em Ação. E hoje falaremos de um assunto muito importante, muito comum, que pouca gente sabe exatamente o que é. Você já ouviu esse termo? Espírito da coisa. Que espírito da coisa? Gozado, né? Muita gente nem imagina. Espírito da coisa, o que é? É a consciência, é a parte inteligente do homem, é a imaginação, é o sentido. E para isso nós vamos adentrar nesse assunto para você entender melhor. O empreendedor hoje sempre fala, aquele cara tem o espírito da coisa. Então nós temos algum tipo de espírito que, se o empreendedor usar, ele vai se dar muito bem. Já ouviu falar de espírito de sabedoria? A minha avó nunca leu a Bíblia. Na verdade, acho que ela nunca leu nenhum livro. E ela ensinava coisas sábias que eu guardo para mim até hoje. Ela ensinava que quando nós íamos no cerrado, nós teríamos que pegar a gabiroba. A melhor era para nossa mãe. Nós estávamos honrando a nossa mãe. A melhor era para a avó. Nós estávamos honrando a nossa avó. Esse espírito de sabedoria vem da vivência da pessoa. Não é de faculdade. Eu estudei em Sorbonne, eu estudei lá em Harvard. Isso não tem nada a ver. Isso é conhecimento, você vai conhecer mais coisa. Mas a sabedoria, o espírito de sabedoria é outra coisa que o empreendedor tem que assumir e viver. Porque se ele assumir e viver esse espírito de sabedoria, ele vai ter muito mais sucesso do que ele imagina. Outro espírito, espírito de entendimento. Você sabia que tem pessoas que ouvem, mas não escutam? Você fala, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Ele não tem espírito de entendimento. O que é espírito de entendimento? Aquilo que você vê e aquilo que você enxerga. Porque tem uma diferença entre ver e enxergar. Quantas vezes nós já ouvimos falar, aquele cara entra por aqui, sai por aqui, que você fala? É exatamente isso. Falta para ele espírito de entendimento. Você precisa entender aquilo que a pessoa fala. A PNL diz o seguinte, o importante não é o que eu falo, é que você ouve. Então nós precisamos de um treinamento para falar aquilo que a pessoa quer ouvir, mas do jeito que você quer explicar. Então você junta, é uma ciência, uma técnica para explicar as coisas melhor. Quantas vezes você já viu um pedreiro que nunca foi numa faculdade de engenharia montar laje, montar uma base da casa, montar uma estrutura, construir uma casa? Ele não tem autoridade para isso, ele não tem credencial para isso, mas ele faz. Isso aí que é? Espírito de entendimento. Se você não sabe fazer algo e ficar prestando atenção naquele que sabe fazer, você vai entender como fazer. Esse é o espírito que o empreendedor tem que ter. Não adianta nada você ser um especialista em custos e querer opinar sobre um engenheiro. A menos que você fique observando o engenheiro fazer as coisas e ter o espírito de entendimento, entender exatamente o que ele faz. Quantas vezes eu vejo pessoas ministrando palestras, ensinando pessoas sem ter a credencial de professor? Isso chama espírito de entendimento. Quer ver outro espírito maravilhoso que o empreendedor tem que ter? Espírito do conselho. Pode parecer estranho, mas ouvir pessoas experientes é ter o espírito do conselho, o aconselhamento, a opinião daquela pessoa. Mas também você precisa ter algumas técnicas de programação neurolinguística. O seu cérebro já sabe quando a pessoa conta a verdade ou conta a mentira. Mas se você tiver a técnica, melhora muito mais, muito mais. E eu vou passar uma técnica para vocês no final do programa, como saber se a pessoa está contando a verdade ou mentira. Aí você presta atenção no conselho dela e vê
o andamento do assunto que ela está te falando, para ver se é verdade ou não. Nós vivemos num preconceito de que se conselho fosse bom, vendia. Não é bem assim, não é bem assim. Na verdade, a pessoa que ama a outra pessoa, ele vai dar o conselho adequado para que ele não tropece na mesma pedra que ele tropeçou. Para isso, nós temos que fazer uma análise. De repente, o cara está querendo prejudicá-lo, aí você não ouve o conselho. Mas normalmente você percebe, o seu cérebro se adequa à verdade. Isso aí é muito incomum, você parar para olhar o cara para ver se ele realmente está contando a verdade ou não. Mas seu cérebro sabe. Então procure ouvir o conselho. Procure atender e ouvir e observar aquela pessoa mais experiente que você. Você pode ser o presidente da República dos Estados Unidos, porém, você tem algo para aprender. Eu orientei uma pessoa com uma fama incrível, famigerada ao extremo, e ele me ouviu. E se deu bem, e depois veio me agradecer. Eu fiquei assustado, eu fiquei contente, e ele também. Então, preste atenção, o espírito de aconselhamento é uma coisa muito importante na vida do empreendedor. De repente você tem uma fábrica, você tem uma produção de qualquer tipo de material, e alguém chega e fala, olha, essa ferramenta aí, ó, se você mudar alguma forma dela, ou se você vai ter uma maior eficiência, uma maior eficácia, preste atenção. De repente, você vai conseguir fazer coisas que você nunca imaginou. Isso é ter espírito de aconselhamento. Outro espírito que você precisa ter dentro de você é espírito de fortaleza. Tenha o espírito de fortaleza dentro de você. Você tem que ser forte. Você é forte. Você nasceu, cresceu, foi na escola, aprendeu a falar, casou-se, teve filhos, muitos já tiveram até netos. Então você é forte. Você tem que ter espírito de fortaleza. Se você se sentir forte, você vai ser invencível. Agora, se você tiver espírito de fraqueza, vai ser terrível para você, para a sua vida. A partir do momento que você sai para vencer, é outra coisa. Eu sou forte. Eu sou forte, eu vou vencer. Você já entra na batalha 3-0 para você. Você entra no campo de jogo do futebol já vencendo. Aquele time é mais forte que eu. Você lembra do São Caetano? Do time de São Caetano? O time de São Caetano disputou já a Libertadores, foi até a final, incrível. Por quê? Tinha alguém lá dentro que passava espírito de fortaleza. Eu sou um time de uma cidade pequena, hoje já estamos novamente na segunda divisão, mas nós já fomos fortes, nós já tivemos esse espírito. Então é coisa de você. Eu sempre conto a história de Davi e Golias. Ele era minúsculo perto do gigante, mas ele foi para cima, ele se sentiu forte. É esse o espírito da fortaleza que o empreendedor, que o empresário precisa ter. Não só o empresário, mas o pai, o filho, o neto, o sobrinho, tem que ter esse espírito. Eu sou forte, eu sou poderoso. Isso ajuda muito você, porque afinal de contas, o livro de ciência que eu cito como livro de ciência, que todo mundo chama de livro de religião, Deus fez você a semelhança dele. O que é semelhança? Com poderes igual dele. Só não usamos. Então seja forte, tenha o espírito de fortaleza dentro de você e você vai conseguir coisas incríveis da sua vida. Quer outro espírito fantástico? Outro espírito fantástico é o de conhecimento. Esse é o espírito que você precisa ter dentro de você. É a revelação sobrenatural do homem. Porque o homem não é um simples ser. Você vê homens caídos na sarjeta, homens no albergue. Eu sou evangelista do Templo de Salomão e às vezes não. Toda semana nós vamos em albergues. Você vê aqueles homens caídos lá, você vê advogados. E já vi advogados, já vi médicos. Ele perdeu toda aquela fortaleza dele.
Ela perdeu e caiu. Precisamos levantar. Levantar para quê? Para ficar de pé. O homem não pode se acomodar. O empresário não pode se acomodar. O dia que eu entrevistei a pessoa lá no albergue, advogado, pós-graduado, deitado, morto no chão, me deu uma pena terrível. Aí que eu percebi que o espírito de fortaleza pode deixar-nos preparados para que nós somos. Nós somos perfeitos, nós somos poderosos, nós somos fortes. Depende de nós. Depende daquilo que você tem dentro de você, daquilo que você fala para você. Eu sempre digo a todos os meus amigos, aos meus clientes, aos meus alunos, que nós precisamos olhar no espelho toda manhã e dizer: eu sou forte, eu sou bonito, eu sou a imagem de Deus. Você pode até ser feinho, mas para você tem que ser bonito, você tem que ser forte. Como é que eu demonstro essa fortaleza? Crendo em mim mesmo. Eu preciso crer primeiro em mim, depois nos outros. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa fortaleza, é isso que nos joga para cima, que nos mantém em pé. A cena mais degradante que eu passo na rua de madrugada, vejo pessoas dormindo no chão, ele perdeu toda a fortaleza dele. Eu posso ver empresários assim. Passou um dia que uma pessoa em frente ao meu escritório e disse: olha, você me arruma um emprego? Porque eu sei fazer logística, estatística, TI, falou um monte de adjetivos que eu fiquei olhando para ele e falei: será que é isso mesmo? Pode até ser, mas ele perdeu o quê? A fortaleza. O espírito de fortaleza, que te dá vivacidade, coragem, força para vencer. Porque se você se mostrar fragilizado, eles passam por cima de você. Porque tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Mostrando-se fraco, eles se aproximam de você para quê? Para destruir, acabar com você, tirar todo aquele pouquinho que você tem. E lembre-se de uma coisa: você tem alguma coisa e faça com que essa coisa multiplique. Use seu espírito de fortaleza. Você vai se dar muito bem. E nós vamos falar dia 11 desse mês, lá na Associação Comercial. Eu vou fazer uma palestra lá, eu vou falar sobre fortaleza também. O tema principal nosso lá vai ser portas abertas, negócios fechados. E para você ter portas abertas, você precisa ser forte. Porque se alguém fechar a porta e você não tiver força para levantar e abrir a porta, você está morto. Nós vamos falar disso. Se inscreva lá na Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, lá na Rua Amazonas. Você sabe, entra no site deles lá, que tem o horário direitinho. Venha para ouvir e para aprender um pouco mais e ser forte. E agora, vamos entrar no nosso comercial. E voltaremos já para falar o espírito da coisa, tá bom? Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser,
ligue para nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos agora dos nossos comerciais e nós já falamos muito sobre espírito da coisa. Falamos sobre o espírito da sabedoria, espírito do entendimento, do conselho e da fortaleza. E agora eu quero falar sobre o espírito do conhecimento. O que é espírito do conhecimento? É a revelação sobrenatural do homem. Revelação sobrenatural, aquilo que ele acha que não é, mas é. Comunicação de fatos, de informações que parecem sobrenaturais. Como assim? Tem coisas que nós fazemos que nós nem imaginamos que possa acontecer. Isso é espírito de conhecimento, é aquilo que nós, durante a nossa vida, nós vamos captando. Lembra que eu falei que a minha avó tinha conselhos que parecia assim, ela nunca leu nada, como é que pode? Isso é o espírito de conhecimento. Durante toda a vida ela conheceu, aprendeu e viu que era bom. Para isso que nós batemos nessa tecla. Se você tiver conhecimento e crê naquilo que você conheceu, muda tudo. Você precisa crer se é verdade ou se é mentira. A partir do momento que você vê que seu espírito de conhecimento vê a verdade e conhece a verdade, é muito fácil multiplicar. E cada vez que você multiplica, você aprende mais, você conhece mais. Hoje eu ministro aulas de programação neurolinguística. Quanto mais aulas eu ministro, mais eu aprendo, mais eu tenho certeza que os meus conhecimentos são de ótima qualidade. Caso contrário, eu estaria perdendo. Cada vez que eu falo, eu vou perdendo. Então, treinamento. Eu sempre digo que treinamento é uma coisa essencial ao homem. Se você treinar, você consegue tudo aquilo que acha impossível, que você acha sobrenatural. Quando eu era garoto, eu usava muito arco e flecha porque eu tinha um tio que me criou. Ele era meio índio, então ele me ensinou. Eu achava absurdo no começo, mas depois eu competia com as crianças que usavam estilingue. Porque treinamento, conhecimento é a mesma coisa. Se você treinar conhecimento, você vai conseguir aperfeiçoar esse espírito de conhecimento que você tem que ter. Você tem que ter. A PNL ajuda você muito nisso. Eu ministro PNL para pessoas que eles ficam vislumbrados. Falam, nossa, é tão simples e eu não sabia aplicar. É conhecimento, você tem que conhecer. Nunca diga aquilo que você desconhece. Se você falar algo desconhecido, você vai se perder, você vai tropeçar, você vai perder a credibilidade de você próprio. Eu tenho muitas pessoas que querem ser locutores de rádio. Eles querem imitar aqueles famosos. Não tem que imitar ninguém. Você tem que conhecer a sua capacidade e fazer aquilo que você faz para você ser diferente daquele. Sendo diferente, tendo conhecimento, você é outra pessoa. E agora, o principal, espírito do temor. Não é temor de medo, não é isso. Temor é respeito. Se você tiver respeito por aquele que quer te ensinar, se você tiver respeito pelo seu superior, pelo seu chefe, pelo seu cliente, pelo seu fornecedor, não é medo, temor não é medo, é respeito. De repente, você vai comprar um material que o seu fornecedor fala, olha, esse aqui custa um pouquinho mais caro, mas a qualidade é múltipla. Você tem que ter respeito e temor para crer naquilo que ele está falando. Muitas pessoas falam, ele está falando bobeira. Presta atenção. De repente, é verdade. E esse termo, isso é bobeira,
pode te prejudicar. Você não está tendo o quê? Respeito com aquele que quer te ajudar. Quantas vezes, uma vez eu fui comprar um carro, eu queria comprar um carro de uma marca X, e o cara denegriu a marca Y, eu estava entre X e Y. Ele denegriu, falou coisas horrorosas, ele não teve temor do seu concorrente. Ele perdeu a venda, porque eu fui no concorrente e comprei o concorrente. Então, temor é respeito. Se você respeitar, você será respeitado. Isso aí, tudo que você dá, você recebe. Isso é lei natural, lei natural. Tudo que você dá, você recebe. Se você dá respeito, se você ter temor às pessoas, as pessoas terão temor de você. Você já ouviu aquela frase? Quem não senta para ouvir, não pode levantar para falar? Exatamente isso. Se você sentou, por mais antipático que seja aquele que está ministrando algo para você, você tem que ouvi-lo. Muitas vezes eu brigo com o meu produtor, porque nós temos 3 perfis: sinestésico, auditivo e visual. Se você é sinestésico e o cara está falando de forma visual, te irrita, mas tenha obediência, tenha respeito por aquele que está falando. Se você observar o que ele está falando, você vai aprender coisas que você nem imaginava, coisas simples, que você nunca ouviu e de repente você está ouvindo. Você vai aprendendo. Então o espírito de temor é o poderoso, é o que eu mais enfatizo. Muitas vezes, o meu neto tem 7 anos, ele fala as coisas e eu respeito o que ele fala, eu fico olhando para ele. E ele me respeita. É uma troca de informação. Se você respeita, você é respeitado. Ah, mas eu vou respeitar uma criança de 6 anos? Óbvio, ele me respeita. Ele me chama de senhor. Todo mundo me critica. Pô, mas você obriga ele a chamar? Não. É porque eu também o trato como senhor. Ele tem temor a mim e eu tenho temor a ele. E essa reciprocidade, juntas, vai ser muito benéfica para você. Olha, se você ter respeito com pessoas importantes, você também vai ser importante. Esse temor aí é uma palavra pesada, mas se você ver no dicionário é respeito, obediência, porque você tem que obedecer certas coisas. Você não pode ser o todo-poderoso. Mesmo sendo, para ser todo-poderoso, você tem que ter respeito ao seu semelhante. Eu já comentei que eu sou evangelista do Templo de Salomão e nós visitamos muitas entidades assim carentes e eu respeito o que falam para mim. E todo mundo me chama de pastor. Eu falo, mas eu não sou pastor. E eu falo na hora, eu não sou pastor, eu sou evangelista. Mas eu respeito eles, querem me exaltar do jeito que eu exaltei eles. Eu respeito a condição dele. Aquele cara que está na comunidade, vivendo num barraco, alguma coisa especial ele tem. Por que ele está lá? Eu digo, para cumprir alguma coisa que ele falhou, que ele não teve temor, que ele não teve respeito. E isso, ter respeito pelos seus semelhantes, te abre as portas. E para você sair do lugar onde você está, você tem que ter o quê? Porta aberta. Se a porta estiver fechada, como é que você vai sair? Impossível. Você sai só a hora que a porta está aberta. E a porta se abre com o temor, com o respeito, com sabedoria. É isso que eu quero dizer para você que é empreendedor. Não só empreendedor. Você que é pai, você que é filho, já disse isso. Você tem que respeitar o próximo. Respeitando, não interessa quem é ele. Se ele é um pedinte de rua. Se ele é pedinte de rua, algum dia ele foi outra coisa. Ele caiu, ele perdeu a fortaleza. Se nós ajudarmos essas pessoas... E eu disse uns dias atrás aí, para uma pessoa, que eu parei num farol e um pedinte de cadeirante me pediu uma ajuda, uma moeda. Eu tirei minha carteira e tirei todo o dinheiro que eu tinha e dei para ele. Eu respeitei ele. Cada vez que eu passo lá, ele ainda está lá. Às vezes, tio, o senhor tá bom, que bom te ver. É bom ouvir isso, não é?
Você quer ouvir isso? Oh, como vai? Prazer em vê-lo. Ou o cara virar as costas e nem olhar para você. Então o que é isso? É temor à situação que aquele rapaz está. Temendo a situação que ele está, você vai se cuidar para não chegar até ele. Você vai se fortalecer para não chegar. Então, eu encontrei um usuário de drogas. Eu tenho que ter temor a ele, tenho que ter respeito a ele. Ele tem um motivo para aquilo. Isso que eu falo que é espírito de temor. Você tem que temer para não se igualar. Porque de repente, se você vê um usuário de droga e desrespeitá-lo, você está fazendo coisa inadequada. Respeite ele, tenha temor de chegar na situação dele. Você evite, você vai evitar. Mesmo ele não falando nada, você está aprendendo com ele. O que você está aprendendo? A evitar que o seu filho, que o seu parente, que você entre nessa situação. Isso é a nossa vida, isso é tudo. E para isso, lembra que eu disse que eu vou dar umas dicas para você de saber se a pessoa mente ou conta a verdade? Isso é importante. Observe essa figura que está na tela. Essa pessoa, ela tende a mentir ou contar a verdade. Se ela estiver olhando, os olhos dela estiver pendendo para a esquerda, ela pode ser visual, auditiva ou sinestésica. Ela está construindo. Então ela está mentindo, ela está inventando alguma coisa. Se ela estiver olhando para a direita dela, ela está lembrando. O que é lembrando? Tentando falar a verdade, falando a verdade. Então, vamos lá. Lado esquerdo construindo, está inventando, mentindo. Lado direito lembrando, está contando a verdade. E ela tem 3 características: visual, auditiva e sinestésica. Você, analisando, treinando isso, você vai conseguir facilmente detectar se a pessoa mente para você. Chegamos ao final do nosso programa e eu quero lembrá-lo que dia 11 estarei lá na Associação Comercial falando de portas abertas.